série de videoaulas é uma parceria Firjan-Senai e Senai-CETICT. O objetivo é orientar a confecção de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e vestimentas odontomédico-hospitalares. Neste vídeo, os consultores técnicos do Senai-CETICT e a empresária Solange Carvalho da P&G Plus vão falar um pouco sobre a importância da desinfecção do ambiente de produção e das práticas de higiene e proteção que devem ser adotadas por todos os colaboradores da empresa. É importante destacar que as resoluções da Anvisa, as normas da ABNT, assim como os ensaios laboratoriais necessários para a fabricação desses equipamentos e vestuários, estão disponíveis no Guia de Normas Técnicas elaborado pelo Senai-CETICT e pela Firjan-Senai. Confira agora a videoaula sobre boas práticas para a fabricação de vestimentas de proteção odontomédico-hospitalares. Eu me chamo Solange Carvalho, sou proprietária de uma empresa familiar há 23 anos no mercado. Eu e meu esposo Ricardo começamos essa linda história que tem muito sentimento, muita emoção, muito trabalho. Um projeto maravilhoso em construir algo que salvasse vidas, que protegesse a vida. E assim nasceu a P&G, uma empresa que há 23 anos produz EPI para a área de saúde e para a área hospitalar. Sempre focada nas boas práticas de fabricação, que é uma condição essencial para a fabricação de seus produtos. São protocolos a ser seguidos para que o produto chegue até o cliente perfeitamente nas condições exigidas pela Anvisa. Uma série de exigências e de condutas no dia a dia da empresa que vão lá na frente contribuir para que o produto saia exatamente como precisa para que a Anvisa aprove a sua colocação no mercado. Os colaboradores precisam estar com a medicina de saúde ocupacional em dia, que os seus exames estejam feitos, que a área de produção seja uma área saudável, sadia, com ambiente climatizado, higienizado, eles também vestindo EPI para que todo esse complexo possa fazer parte de uma produção saudável. A produção para um produto de saúde precisa ter todo um protocolo, desde o funcionário até o ambiente, contribuam para que micro-organismos não penetrem nessa área e que o produto saia com todos os requisitos necessários. No coronavírus, a empresa reforçou essa condição de trabalho. A empresa fez um plano de ação para que ela conseguisse conduzir o processo ainda de forma mais rigorosa, para que seus colaboradores estivessem adequadamente vestidos e adequadamente saudáveis para produzir o produto para a saúde. São roupas, são máscaras, são capotes, são toucas, toda a higienização das mãos, o espaçamento para entrar na área produtiva, um rodízio para café, para almoço. Isso tudo vem contribuindo para que o empregado saudável, o colaborador saudável, possa trazer um resultado saudável nos produtos. Uma estrutura de uma confecção de materiais cirúrgicos, ele requer uma série de orientações. A costureira também deve estar com touca, com máscara, com avental. Para que se tenha ideia, o setor do corte industrial, a mesa não é de madeira, convém que ela seja com o tampo de aço inox, para evitar contaminação. E dessa forma, nós temos uma estrutura bem apropriada para a fabricação desses produtos. As boas práticas de fabricação, como comentados anteriormente, elas são regidas pela RDC 16 da Anvisa. Então é necessário que a empresa tenha todo esse controle descrito em material que possa ser submetido à certificação, ao registro e à autorização de fabricação. Vamos falar um pouco da esterilização dos equipamentos hospitalares. Ao longo da sua fabricação, os equipamentos, o ambiente e as pessoas que trabalham nesse ambiente, eles devem estar esterilizados.
higienizados, desinfectados. O uso de álcool 70 durante a fabricação. O pessoal que vai caminhar pela produção deve utilizar equipamentos de proteção individual. Eles devem estar com touca, usando luva, usando avental, se possível máscara, até o face shield se houver necessidade, e os protetores de pé. Porque andando pela produção, deve-se evitar todo tipo de contaminação ao material que está sendo produzido. O equipamento também deve ser todo desinfectado e deve haver um controle de qualidade de início a fim do processo. Quanto mais higienizado o ambiente, menos processos de esterilização posterior vão ser necessários. De qualquer forma, os equipamentos de uso hospitalar exigem a esterilização, sim, que é um processo muito específico. Ele pode ser desenvolvido através da limpeza com autoclave, que se chama vapor líquido, né? Ele é feito através dos equipamentos similares ao de uso em consultórios odontológicos. O material ele é colocado uma sacola, um saco de papel próprio para esse tipo de procedimento, e é usada água destilada para vaporização. Existe um tempo para essa execução e a temperatura ela não deve ultrapassar 130 graus, porque o material não tecido ele tem um ponto de fusão. A forma de esterilização usual é com um gás seco denominado óxido de etileno. Ele deve ser ambientado em uma atmosfera contendo 40 mg por litro dessa substância nesse ambiente fechado, preparado e com uma legislação própria para uso. A empresa geralmente de confecção ou ela monta um local específico para fazer a esterilização dentro da empresa, com todos os requisitos necessários e alvará para isso, ou ela terceiriza esse trabalho. Existem poucas empresas no Brasil que fazem esse processo, mas é possível fazer a terceirização também. O que acontece? O óxido, ele é um material extremamente tóxico. Após o uso dele, o material ele deve ficar aproximadamente 5 a 7 dias sem nenhum tipo de movimentação. Não é possível utilizar justamente devido à toxicidade dele. Após esse período de 5, 7 dias, aí sim ele pode ser corretamente embalado com todo o cuidado para ele não ser contaminado, e ali o registro de lote, todas as informações que devem ter na embalagem. Isso serve para todos os tipos de equipamentos comentados nesses vídeos. As boas práticas de fabricação definidas pela RDC 16 da Anvisa, elas orientam tanto a fabricação como essa prática final de esterilização dos equipamentos. Falando agora de embalagem, e a questão da embalagem ela vai servir para qualquer produto, sejam as máscaras cirúrgicas, a N95, toucas e propés, aventais, os macacões. É importante considerar as informações mínimas necessárias para a embalagem, viabilizando principalmente a rastreabilidade desse produto. Mas também ela deve atender a RDC 16 de 2013. Que informações são necessárias? Razão social e endereço do fabricante. Informações necessárias para que o usuário identifique que equipamento é esse, que dispositivo é, o que tem dentro dessa embalagem aonde ele vem. O número do lote é necessário, assim como a data de fabricação e a validade do produto. Existe normalmente um prazo de validade de até 3 anos para uso desse material. A indicação de que o dispositivo é de uso único, ou seja, ele é descartável, não é possível fazer um reaproveitamento do produto. É importante também que tenha um registro do responsável técnico, assim como em indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, tem uma pessoa que assina a responsabilidade de fabricação do material. Deve ter instruções de uso, as condições de armazenamento e a conservação do material e advertências e possíveis precauções para com esse material. Tudo isso tem que estar disponível nas embalagens, que podem ser caixas de papelão com a impressão a toda a volta dela com as informações necessárias, ou então pacotes plásticos herméticos também com todas as informações impressas nessa embalagem.
O material ainda pode, dependendo do tipo de material, ser embalado em quantidade. Por exemplo, os aventais eles podem vir em 5 ou 10 unidades. As máscaras costumam vir em unidades de 50 a 100, isso as cirúrgicas. As N95 geralmente são embalagens individuais. As Propés, elas geralmente são pacotes de 100 unidades. Na verdade, 50 pares, né? Que daria as 100 unidades. As embalagens, elas mudam em quantidade em função de cada produto e como ele é gerenciado na hora do empacotamento. Para um melhor conhecimento do uso dos equipamentos, disponibilizamos também um link que mostra o uso desses equipamentos, como o profissional se veste, né? Em que momento ele coloca cada um dos componentes, sejam as máscaras, sejam os aventais, luvas, que não é a proposta do trabalho, mas faz parte do uso dos equipamentos, para que vocês conheçam um pouco mais o dia a dia do profissional que vai utilizar os materiais que vocês estão dispostos a produzir. Os clientes mudaram do varejo para o atacado, ou seja, com a demanda houve uma mudança, né, no coronavírus do perfil do cliente. A empresa vem se mobilizando, não só internamente, mas externamente também, preparando todos os seus produtos para atender essa demanda de mais de 300% acima do que a gente esperava. O coronavírus veio trazer várias modificações da empresa. A necessidade de se produzir muito mais devido a uma demanda, e com isso foi aberto novos postos de trabalho, todos esses postos trabalhando nos mesmos padrões que a empresa trabalha, ou seja, nas boas práticas de fabricação, seus funcionários tendo treinamento do Covid, treinamento de uso de vestimentas, para que a empresa pudesse atender essa demanda. Muitas empresas estariam fechadas no momento, e nós buscamos essas empresas que antes estavam muito distantes da nossa cadeia produtiva e passaram a fazer parte da nossa cadeia. De que forma? Por exemplo, uma empresa de terno, que estaria parada no momento, e ela hoje está produzindo um produto dentro de uma área totalmente planejada, em que a gente preparou essa área para que ela pudesse ser um parceiro. Uma empresa de lingerie, que hoje está fornecendo elástico para as máscaras. Então, houve uma mudança da cadeia, houve uma mudança no conceito do que é fornecedor, quem é seu fornecedor, quem é o seu parceiro. Houve uma mudança durante esse período e nós estamos adequando a empresa, adequando outras empresas para trabalharem para a gente nesse momento. Então, sem essas parcerias, sem esses postos novos de trabalho, a empresa não conseguiria atender a demanda a ela solicitada. Uma história muito bacana foi a parceria com o Senai, né, que antes era um parceiro somente em trazendo para a empresa os menores aprendizes, que é uma característica que a empresa com mais de 100 funcionários necessita o número de menores aprendizes, e hoje aquele espaço que estaria fechado, porque a escola não está funcionando, nós utilizamos como um braço da empresa para fornecer os produtos que são orientados pela Organização Mundial da Saúde como indispensáveis hoje para a proteção contra o Covid. O trabalho tem que ser coletivo, um trabalho de união, de busca de outras oportunidades e novas oportunidades para que o sistema funcione. O mercado não estava preparado para produzir tanto e nem para consumir tanto. O fornecedor não estava preparado para nos atender. Então, houve todo um planejamento, e hoje está tudo muito bem adequado, de que isso tinha que ser mudado para atingir os objetivos. Inclusive, hoje, viu-se como é importante esse produto para a saúde, né? Acredito que toda essa indústria vai mudar o conceito, porque anteriormente não se valorizava tanto esse produto, e hoje é o produto orientado como ideal, tanto para o profissional de saúde que está usando, para ele se proteger, para que ele não se contamine, quanto para também o doente, o acamado, no caso, o portador da doença, porque senão há uma contaminação cruzada. Então, o profissional de saúde precisa estar 100% resguardado. Nesse momento que nós estamos atravessando a pandemia da Covid-19, passarei algumas informações sobre os procedimentos que julgo serem importantes para dentro de uma confecção. Na marcação do ponto,
mantenha a distância de uma pessoa para outra de pelo menos 1,80 m. Perto do relógio de ponto, você vai ter um dispenser aonde vai estar álcool em gel. Esse dispenser ele deverá ser acionado com os pés. Ele é muito simples de ser feito e pode ser feito com tubo de PVC. Você pode utilizar tapetes sanitizados, aonde esse tapete você pode despejar 1 litro d'água e 3 colheres de hipoclorito de sódio. Ou seja, a pessoa vai encostar a sola do sapato nesse tapete e depois à frente terá um pano para enxugar a sola, porém já vai estar devidamente higienizado. Procure manter sempre todas as ferramentas higienizadas, principalmente os mecânicos que têm o hábito comum de trocar ferramentas. Aparelhos e dispositivos da máquina de costura devem ser evitados de ser trocados. Havendo a necessidade da troca, mantenha-os devidamente higienizados. No refeitório, procure sentar-se afastado das pessoas. Procure não dividir pratos e nem talheres. Os carrinhos para distribuição de serviços para a produção, convém que tenham dispensers para colocar álcool em gel. E todas as vezes que a pessoa colocar a mão na empunhadura do carrinho, ele deverá higienizá-lo. Manuseio das roupas, muito comum das peças cortadas. Então é muito importante que haja diversos kits de álcool em gel na linha de produção para que a costureira evite manusear o tecido sem manter a mão higienizada. Essas são algumas recomendações para que a sua empresa possa trabalhar um pouco mais segura com relação à pandemia que nós estamos enfrentando. Essa foi a videoaula sobre boas práticas para a fabricação de vestimentas odontomédico-hospitalares. Com ela, finalizamos a série de 8 videoaulas. Mais uma vez, destacamos a importância das resoluções da Anvisa, as normas da ABNT, assim como os ensaios laboratoriais necessários para a fabricação desses equipamentos e vestuários. Consulte o material do Guia de Normas Técnicas, elaborado pelo Senai CETICT e pela Firjan Senai, que está disponível nesse link.